Eu confesso que eu sempre estranhei um pouco essa passagem, sabe? Como assim? Dar a outra face. Aí a pessoa vai lá e bate. Pá, aí o que eu faço? Agora bate aqui. Não parece meio esquisito isso, gente? Olha, eu confesso que quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu discordei. Tem ponto que eu gosto, tem ponto que eu concordo com o Evangelho, tem ponto que eu não concordo. E levei muitos anos, toda vez que eu passo por esse trecho do Evangelho, me faz refletir o quão a gente precisa ser corajoso para dar a outra face. Mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, mas o humilde não é o mais forte? Gera uma confusão na nossa cabeça, né? Por isso que a gente está começando aqui Abrindo o Evangelho, especialmente sobre esse trecho. Estava eu aqui conectado, fazendo minha prece, conectando com a espiritualidade. Veio essa passagem, é hora então da gente debater. Eu quero ouvir a sua opinião sobre essa passagem. A gente vai ler um trechinho, a gente vai conversar aqui um pouquinho. Quem vem ao vivo, maravilhoso. Toda terça-feira, 9 horas da manhã, é hora da gente abrir o Evangelho juntos. Então, se você está aqui com a gente, maravilha. Se você está assistindo essa gravação, bota aí agora no seu calendário. Coloca aí, próxima terça-feira, 9 horas da manhã. Repete aí, para toda semana você estar junto com a gente poder aprender junto. Porque esse não é um momento de palestra. Não foi um assunto que eu estudei, a gente montou uma apresentação e eu estou mandando para você. Não, aqui é o momento de a gente trocar. Então eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir qual é a sua visão, quero saber como que você enxerga essa passagem do Evangelho, tá bom? Então, como a gente faz em todo episódio, é o momento da gente se conectar um pouquinho, da gente silenciar um pouco a voz. Eu já fiz a abertura hoje, geralmente eu faço a abertura com vocês aqui, mas só para a gente poder se conectar com a espiritualidade e receber as inspirações que a gente precisa. Vamos lá? Eu daqui e você daí. Então vamos lá. Eu estou utilizando aqui, como eu sempre mostro para vocês, essa edição do Evangelho sobre o Espiritismo. Se você quiser acompanhar comigo aí na sua casa, você pode acompanhar aí. Se você não tiver o Evangelho na sua mão, não tem problema nenhum, tá? Se tiver, a gente está na página 222. Página 222. Do capítulo 12... Amai os vossos inimigos. Gente, só o nome do capítulo já dá uma coceira, né? Só isso, amar o inimigo, mas nem ferrando, impossível. Como assim que eu vou amar meu inimigo? Pois é, gente. Mas amar o inimigo faz parte da mensagem de Jesus. Enquanto a gente acreditar que a vida é só essa e que não existe uma coisa depois, a gente não tem como amar o inimigo. Então, muito menos dá outra face. Agora bate aqui, agora você quer minha túnica? Então leva minha túnica e minha manta, vai, leva tudo. Soa um pouco de orgulho nessa hora, né? É quando a gente, por exemplo, é assaltado e a pessoa pede o nosso celular. Leva a bolsa, leva meu tênis, pronto. É tudo a intenção, gente. Por isso que a gente precisa desmistificar no Abrindo o Evangelho. A gente precisa entender, descomplicar essa linguagem. Dar a outra face não é agora bate aqui se tu é homem. Claro que não é isso. Mas a gente precisa entender então qual era a intenção de Jesus a compartilhar isso com a gente. Estou vendo da Silva Barroso chegando aí, Tiago Santana, sejam bem-vindos, meus amigos. A gente está aqui no Abrindo o Evangelho e a gente está aqui na passagem de dar a outra face. Vamos tentar entender um pouquinho o que é isso. Eu quero ouvir a opinião de vocês também sobre isso. Aqui a gente constrói conhecimento junto. Então vou ler aqui um trechinho. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Já é difícil engolir essa, né? Que bom que você está aqui. Já é difícil pra caramba a gente engolir essa. Porque mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa honra, com a nossa vaidade. Como assim agora eu vou dar outra? Eu quero apanhar 2 vezes, é isso? Calma que a gente vai chegar lá. Aprendestes que já foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós,
para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000 passos. Dai àquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. É um trecho aqui que Mateus escreveu, né, trazendo aqui um conhecimento do mestre, e a gente precisa traduzir tudo isso daqui, né? Tayane, Ana Richard, sejam muito bem-vindas. Então vamos tentar traduzir. Que história é essa de ter que dar outra face? Você quer a túnica, leva a manta também, e vai com fritas e Coca-Cola também, vai na promoção. Calma, vamos desmistificar esse negócio aqui. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época que Moisés vivia. Lembra, gente, que antes de Moisés, a gente estava ali numa tribo, a gente precisava arrumar um jeito de sossegar os ânimos para que as pessoas diferentes começassem a se encontrar e que as pessoas, né, conseguissem conviver no mínimo de harmonia e ordem possível. Então, quando a época de Moisés veio a história do olho por olho, dente por dente, era o mínimo de organização que a gente tinha ali, porque antes, gente, era muito pior, muito pior. Então, era melhor para aquela época existir o olho por olho, dente por dente, do que antes você, sua mulher olhou para mim, então corta a cabeça dela. Seu escravo tocou nos meus pertences, corta as mãos dele. Antes era muito pior. Quando veio Jesus, ele veio para evoluir esse conceito do olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus traz a questão de você amar o seu inimigo, ao invés de você decepar membros por aí, ele quer mostrar para a gente que muito maior do que qualquer zombaria, do que qualquer calúnia que fazem sobre a gente, que nós sejamos muito maiores do que as paixões terrenas. Então, se uma pessoa falar mal de você, o nosso orgulho, a nossa vaidade, durante muitos anos a gente aprendeu a retrucar, a dar logo uma voadora nos peitos, a já mandar logo de volta, porque ninguém vai sujar a honra da minha família. Só que isso ainda é muito primitivo. É muito primitivo a gente considerar que qualquer ofensa vai acabar com a dignidade da pessoa, e aí por causa disso ela precisa devolver com ainda mais força. É o mesmo ponto do duelo. Você já leu esse trecho do duelo aqui no Evangelho? Ele ainda não apareceu aqui durante o abrir do Evangelho, mas é um trecho que também faz a cabeça explodir. Porque o duelo é uma pessoa se sentiu desonrada, né, por algum ato de uma outra pessoa. Digamos assim, eu amava uma pessoa e aí você foi e roubou essa pessoa, ou você, sei lá, levou essa pessoa de mim e agora eu quero uma vingança. Então te chamam para um duelo. São duas pessoas incomodadas, cada uma com seu ponto de vista, que vão se matar. Mesmo que só uma pessoa morra no duelo, existe uma coisa chamada plano reencarnatório. Existe uma outra coisa chamada plano espiritual. Vocês já ouviram falar que tem espírito, que tem reencarnação, que a gente se encontra do outro lado? Pois é, gente, não é que tem? Exatamente na hora do duelo, se uma pessoa se sentir incomodada, por exemplo, matou, morri, eu vou deixar dessa forma? Não, porque eu sou tinhoso, eu vou querer vingança. Então pode ser que naquela vida eu tenha cantado para subir, mas eu vou ficar batendo pezinho esperando tu chegar lá. Nem que você chegou lá, ou às vezes muito antes, né, de você chegar no plano espiritual, a obsessão acontece também no plano espiritual para o plano terreno. Né? O que acontece nessa questão do duelo é que fica essa vingança para lá e para cá durante séculos,
durante milênios. E quando que isso acaba? Quando uma pessoa é moralmente mais elevada do que a outra, a ponto de conseguir perdoar aquela dor, aquele sofrimento. Então nunca vai ser o outro que vai parar. Não, porque ele que começou. Não, a culpa foi dele. Não, gente, a culpa é de cada um que está alimentando, por causa do ego, por causa da vaidade, aquela disputa. Então o dar a outra face, não, eu não vou dar porque eu vou me humilhar, isso também é nosso sinal de vaidade. É nosso sinal de, eu vou ficar desonroso. Porque o que Jesus queria trazer nessa passagem é porque é muito pior você ofender do que você ser ofendido. É muito pior você violar do que ser violado. É muito pior você violentar do que ser violentado. Então, não é questão de você assumir uma desonra. Isso, na verdade, é paixão terrena, como ele falou aqui no Evangelho. Quando a gente entende que a nossa vida, que o nosso aprendizado, que a escola de desenvolvimento moral que a gente vive aqui é muito maior do que uma ofensa de uma pessoa, do que um ato pecaminoso de uma outra pessoa, quando a gente entende que a vida vale muito mais do que esses atos errôneos que acontecem durante a nossa existência, a gente consegue relevar esses pontos. É claro que mexeu comigo, mexeu com o meu ego, mexeu com o nome da minha família, isso não vai ficar assim. Na verdade, vai. Na verdade, vai. Porque se você se vingar, daqui a pouco aquela pessoa vai se vingar de você e vai voltar a história do duelo, que a gente sabe que só tem fim quando alguém tem a hombridade de perdoar. Vamos continuar mais um pouquinho? Deixa eu ver, chegou mais um pessoal aí. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Dá um alô aqui para saber quem é que está na área, que eu vi que muita gente passou por aqui na nossa Abrindo o Evangelho de hoje. Vou ler mais um trechinho aqui pra gente, tá? E, gente, deixa comentário aqui, tá? Não sou só eu falando, não. Quero saber a opinião aí. O que vocês acham sobre essa história de dar outra face, não dar outra face, é certo, é errado? A gente tá aqui para aprender junto. Vamos lá. Onde é que eu tava aqui? Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia. Porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, o orgulhoso, o vaidoso, leia-se, todos nós, e ninguém sai desse campo aqui. Todo mundo está nesse grupo aqui do orgulhoso e do vaidoso. Nós, quando nos encontramos nesse nível de evolução, ainda muito envolto em orgulho, em vaidade, em hombridade, e todos esses nomes bonitos que a gente inventa ao longo da vida, quando a gente está envolto nisso, a gente se sente muito incomodado a ponto de querer retrucar. Por isso que a gente cria esse raio desse duelo que nunca acaba. Muito provavelmente, a pessoa que te ofendeu já foi ofendida. Mas como ela não conseguiu lidar com aquela ofensa, ela só encaminhou a ofensa para você. E aí, é a sua vez. É a sua vez de você receber aquela ofensa e processar. Isso mexeu com o meu orgulho, isso mexeu com a minha vaidade. Mas, apesar disso, eu vou retribuir na mesma moeda ou eu vou perdoar e vida que segue. Cada vez que você retribui, seja para aquela pessoa ou para qualquer outra pessoa, você só está alimentando a onda do mal, que está lá, acontecendo o tempo todo. No momento que você processa e separa o que é meu, o que é do outro e o que é do universo, você consegue ser muito mais resistente a esse tipo de coisa. E aí não é um escudo em volta do orgulho, da vaidade, que você quer bater de volta. Não. Na verdade, é uma aura protetora que te impede de ser impactado por essas ofensas, por esses insultos. O camarada fechou você no trânsito. Qual é o ímpeto?
seu filho é da mãe, vai lá para não sei onde. A gente tem esse ímpeto. Se você já consegue se controlar, ótimo, que bom, você já deu um passinho. Mas a gente fica incomodado com aquilo. Uma pessoa está lá cortando todo mundo lá pelo canteiro. Às vezes a gente tem a sensação de que é uma ofensa pessoal. Ele está te chamando de otário. E a gente consegue, eu aqui na fila aguardando e o outro furando fila. Pode isso? E a gente internaliza e leva isso para o lado pessoal. Gente, não dá para levar para o pessoal. Olha, eu vou contar uma coisa que eu levei tempo também para conscientizar e que até hoje, de vez em quando, isso escapa da minha cabeça, tá? Mas agora que a gente está aqui conectado com a espiritualidade, conversando sobre um assunto elevado, dá para a gente lembrar dessas coisas. O mundo não gira ao seu redor. Nem tudo o que está acontecendo ao nosso redor é por nossa causa. Então, quando uma pessoa comete um erro, não é por você, não é por sua causa. Se uma pessoa avançou o sinal e você ficou ali esperando pacientemente virar o verde, ela não fez isso para mostrar como você é um mané, porque você ficou lá esperando. Não. Ela tem lá os motivos dela. Dentro da hierarquia de valores pessoais, ela considera que, por exemplo, chegar antes ou sair correndo parece ser mais importante do que aguardar a lei, do que aguardar de forma correta, respeitando as regras. E a gente também não pode julgar, nunca, mas especialmente quando a gente para pensar o que é que motiva aquela outra pessoa a acabar ali com as regras, né? Infringir as regras. Pode ser que uma pessoa esteja passando mal dentro daquele carro e ela esteja desesperada para chegar no hospital? Pode. Pode ter uma mulher grávida em trabalho de parto dentro daquele carro? Pode também. Pode ser que só seja um mané que não sabe se cuidar do outro, de repente uma pessoa atravessando a rua, podia causar um acidente? Pode também. Mas que a gente saiba sempre separar o que é meu, o que é do outro e o que é do universo. Se uma pessoa cometeu um erro, isso não me cabe. Cabe a ele. Isso é uma questão dele com o Papai do Céu, dele com a justiça terrena, não é comigo. Quando uma pessoa comete um erro comigo, se eu levar para o lado pessoal, eu vou querer retrucar. Se eu perceber que uma pessoa cometeu um erro por causa de uma incompetência, uma irresponsabilidade, algo assim, eu vou lidar com os resultados de um erro cometido pela outra pessoa, mas se eu quiser encaminhar essa energia negativa para uma outra pessoa, eu continuo sendo culpado. Antes o erro era do outro, agora eu passei a assumir o protagonismo do erro. Não assuma esse protagonismo. Assuma o protagonismo da moral, do bem, de Jesus, do amor. Se a pessoa naquele momento cometeu um erro comigo, ofereça outra face, ofereça uma outra oportunidade, uma outra chance. Relevo isso. Meu Deus, mas isso me custou um esporro. Eu tomei um esporro do meu chefe porque o meu colega cometeu aquele erro e o chefe achou que fosse eu. Você precisa separar o que é do outro, o que é seu. Ao se justificar com seu chefe, você vai falar sobre a sua parte, vai convidar o seu colega para que ele se expresse, ele fale da parte dele e deixa que a chefia tome a decisão ali. E se a decisão for a minha demissão? Era para ser. Era para ser. E a culpa da sua demissão não é do seu colega. A culpa da sua demissão, a decisão da sua demissão foi a decisão de um chefe, uma pessoa que estava no poder, que naquele momento, ao colocar na sua balança de valores, acreditou que você não poderia mais participar daquele time. Devo agora violentar aquela pessoa que causou tudo isso? Para quê? Para que ela violente mais uma pessoa? Para que mais uma pessoa perca o emprego? E aí eu desconto isso na minha família. Para que a minha esposa fique incomodada com aquilo? Para que piore a nossa situação? Gente, seguir o Evangelho de Jesus requer muita humildade. E igualmente, muita coragem.
Porque aguentar esses trancos e ainda assim ter a hombridade de eu te perdoo. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Mas eu te perdoo. Esse dano que foi causado não vai estimular em mim que cause dano em uma outra pessoa. Tá fazendo sentido isso, gente? Vocês estão muito quietinhos aí. Tá fazendo sentido isso? Se alguém me causou um dano e eu pego esse dano e causo nesse alguém ou em qualquer outra pessoa, eu não tenho do que reclamar daquele primeiro, porque eu me tornei aquela pessoa. Isso a gente levar para o lado pessoal. Tá fazendo, né, Aninha? Tá? Então, esse trecho aqui é muito rico, ele se desenvolve aqui em várias outras páginas, é muito bacana, recomendo, página 222, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E aqui a gente acabou enriquecendo a nossa conversa, né, falando sobre a passagem ali do duelo, a gente falando sobre reencarnações, a gente tem uma visão maior do que tudo isso, né? O que eu acho legal do Abrir no Evangelho é que a gente lê uma única passagenzinha, mas isso já vai desenvolvendo uma conversa tão legal, especialmente, mas é difícil, pois é, né? É difícil pra caramba, eu sei. Quando a gente tem a oportunidade de interagir aqui, nossa, o pensamento vai longe, a gente enriquece muito a nossa conversa. E a gente faz sempre uma proposta no final do Abrir no Evangelho. A gente começou a fazer há pouco tempo, mas eu gosto de fazer aqui esse combinado com vocês. De tudo isso que a gente conversou aqui hoje, se você pudesse consolidar isso numa frase, com as suas palavras, gente, não tem palavra bonitinha, tem a palavra que funciona para você, tá? Se você pudesse escrever uma frase para você lembrar e você levar isso para a sua semana, qual seria a frase que você resumiria o principal ponto que a gente abordou aqui hoje? A gente falou sobre oferecer outra face, a gente falou que o duelo é uma coisa incabível, né? Porque a gente sempre vai ficar se vingando um do outro, isso vai acabar só no momento que a gente perdoa e a gente segue. A gente falou sobre a importância de separar o que é meu, o que é do outro, o que é do universo. Então, para você, o que fez mais sentido nessa nossa conversa hoje? Ótimo, Ana. Quando um não quer, dois não brigam. Excelente. Excelente. Então, quando Jesus falava de virar, né, dar a outra face, não é bate aqui se tu é homem. Lógico que não é isso. Virar a outra face é porque é menos pior você apanhar do que você bater. Humildade, ó. M. da Silva Barroso falando. Humildade foi o que melhor representou aqui para ela. Natália, é legal, Natália. Perdoar mesmo que doa. Bacana. Beleza. E aí cada um vai tirar um conceito de tudo que a gente conversou num trechinho, gente, ó. Mas não deu uma página. E olha quanta coisa legal. A gente já tá meia hora aqui. Olha quanta coisa legal foi surgindo nessa nossa conversa. Eu comecei aqui na 222, só esse trechinho aqui de baixo, e ó, li só isso aqui. E como abrir o Evangelho é rico, como traz respostas, como traz diretriz para a nossa vida. E aí o que a gente combinou recentemente? Que a gente ia pegar um post-it, tipo isso aqui. Pega uma canetinha aí. Você tem post-it em casa? Se não tiver, pega uma folhinha de papel, um pedacinho do bloquinho, uma folhinha de papel. E aí você escreve essa frase que ficou aí na tua cabeça. Pode ser como a Maria da Silva falou, a questão da humildade. Se ela quiser escrever só humildade, tudo bem. Se a Natália quiser escrever perdoar mesmo que doa, ou um outro conceito que ela trouxe daqui, tudo bem. Se a Ana quiser escrever quando um não quer, dois não brigam, ou algum outro conceito que represente o que a gente conversou aqui hoje, vocês têm total liberdade, tá? O que eu vou sugerir a vocês? Pega um post-it ou um pedacinho de papel, escreve essa frase para que a gente possa levar esse aprendizado de hoje para a semana. E aí você pode colar isso no seu computador,
Você pode colar isso. Eu boto ali no meu quadro ali de avisos, que fica bem aqui na frente do escritório. Você pode colocar isso no console do carro. Você pode colocar isso onde você quiser. Que seja ali uma frase que vai te acompanhar durante a semana. Quem topa fazer isso aqui? Coloca aí no chat quem topa fazer um exercício como esse. Porque não é só na meia hora que a gente está junto. Abrir o Evangelho é uma maneira que a gente tem de trazer bons ensinamentos para a prática. Extrair do livro e trazer para a vida. Isso é estudar. É a gente praticar algum trechinho que a gente achou legal ali na teoria. Oba, legal! Estão comigo? Show de bola, gente. Que bom, que bom. Então, quem tem post-it, pode fazer um post-it e colar ali no quadro. Quem não está com post-it aí, mas pega um pedacinho de papel, escreve e coloca ali. De repente, ali na frente de um porta-retrato na sua mesa de trabalho, ou cola ali, deixa ali do lado do laptop, do lado do computador, ou ali na geladeira, bota um imã de geladeira ali em cima do papel, mas que aquilo ali fique evidente, tá? Para você ser impactado mais vezes por esse conceito, por essa frase que você escreveu, e você poder compartilhar também com a tua família, você lembrar várias vezes disso. O meu tá ali, da semana passada. A gente falou sobre a riqueza, e aí ele tá ali. Que a riqueza passa de mão em mão, de acordo com a prova de cada um. Então foi o conceito que eu extraí da nossa conversa da semana passada, que eu botei ele no quadro. O que eu vou fazer agora, eu vou substituir aquele post-it pelo que eu vou escrever aqui agora. Combinado? Então, se vocês estão comigo, show de bola, vou ficar feliz em saber. Se quiser, tira a foto e manda para o nosso direct, ou então posta no seu story e marca Gresg.oficial para a gente poder visitar vocês. Tá bom? Um beijo, uma excelente semana, fiquem com Deus. E terça-feira, 9 horas da manhã, terminou aqui agora, já bota agora aí no seu celular, bota aí no calendário. Toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está juntinho aqui. Beleza? Beijo, boa semana. Tchau, tchau.